Mas assim, uma coisa que eu tenho visto porque a gente compra plantas às vezes em supermercado. A gente vai no supermercado Quem nunca? é, e aumentou muito a quantidade de plantas em supermercado, porque popularizou, está se popularizando cada vez mais o Urban Que bom, Jungle, né, plantas de gente? Isso casa, é muito muito bom. bom. E, e aí a gente compra, só que às vezes no começo a gente errava, porque a gente via lá, nossa, vamos levar. E a gente nem analisava a planta ali no supermercado. Então, depois chegava em casa, ela tipo, começava a ficar meio assim, a gente reparava que tinha umas pontinhas delas que estavam cortadas, né? A gente falou, opa, cortaram por quê, né? E aí agora a gente tem uma análise mais crítica, a gente vê se tem um fungo, que é uma coisa bem comum se o mercado é fechado, não tem uma boa iluminação. Então você sempre vê aquela pontinha mais amarelada. Não que isso seja só fungo, né? Tem outras coisas que podem acontecer isso com a folha, outros motivos. Mas a gente vê que aparece bastante assim. E às vezes quem compra a planta para levar para casa, cara, nem tá ligado que o motivo da morte da planta nem foi tanto assim a rega, Ou a ou, troca de ambiente, né? né? Às vezes foi que ela já veio com problema, né? Que já estava com problema. Se você parar para pensar, a planta cresceu num ambiente 100% controlado, que é o viveiro, né? Uhum, Muitas vezes em Olambra, ou na região ali de Campinas e tal, que é polo produtor de plantas ornamentais no nosso uhum, país. Aí alguém colocou ela do nada, né? Depois do leilão lá, colocou ela dentro de um caminhão, ela foi sacolejando até um centro de distribuição. Já sofreu ali, já, porque ficou no escuro dentro do caminhão, né? uhum. Não sei quantos dias, vai É, saber, né? Tem plantas que toleram bastante tempo ficar no escuro, outras nem tanto, já começa a estiolar já uhum, rapidinho. Suculenta a gente vê super rápido isso, né? uhum, Tirou ela do ambiente dela, colocou no escuro, ela começa a estiolar. E aí ela vai sacolejando até o centro de distribuição, lá um atacadista, sei lá. E aí depois vai pro garden ou pro supermercado. No supermercado geralmente não fica perto de uma abertura, fica só com luz artificial. Quantos uhum. dias? Nenhum funcionário para regar. No garden geralmente tem um cuidado maior e tal, né? A galera Sim, já sim. sabe como que cuida Uhum, de planta, coloca numa área telada ou numa estufa e tal. Já é outro approach, né? Outra pegada. Mas no uhum. supermercado a planta tá fadada a É sofrer, né? triste, E né? às vezes todo esse estresse só vai aparecer o problema na sua casa. Aham. O problema só vai, né, aparecer assim. É, porque quando começa a aparecer dentro do mercado, eles jogam fora, Sim, pra você não ver. Então você vê exatamente. lá, tá Ela ok. fica até as últimas, né, até os últimos momentos ali. É, ou eles põem a plaquinha de promoção, pra você levar o Quando ela problema pra desiste, casa. geralmente ela já tá na sua casa já. Sim. E aí, esse livro que você fez, ele fala também sobre essa parte de pragas e como fazer controle, ou ele fala? Fala assim. As principais Hum, pragas que ai, gente. aparecem dentro de casa, ele fala, porque a maior parte das plantas que vão para dentro de casa, que são escolhidas para fazer tanto o urban jungle como só você ter plantas dentro de casa, não necessariamente precisa ser urban jungle, né? Todas essas plantas, a grande maioria delas, a maior parte delas, vem de florestas tropicais, né? E aí pensa, tá, legal. Então, o fato delas virem de dentro da floresta, do subbosque, né, ou epífitas, ou são de subbosque ou são epífitas, essas folhagens, né, que vão para dentro de casa. Elas estão num ambiente lá que não pega luz solar direta, beleza? Então dá para colocar dentro de casa. Fechou. Só Uhum. que a umidade na floresta é uma, na casa da gente é outra, né? Para começo de conversa, né? Sim. A ventilação na floresta é uma, dentro de casa é outra, É. né? A frequência de regas, né, as chuvas na floresta é uma, dentro de casa é outra. Uhum. E a gente tem que fazer diminuir essa diferença entre como é o ambiente da planta, o ambiente natural. Por isso é tão importante a gente saber a origem da planta, de onde ela veio, Uhum. né? Para Você você entender o clima local. exatamente, para você conseguir diminuir essa diferença entre na minha casa. Putz, se Uhum. aqui a umidade do ar é 30% e na floresta é 70%, às vezes é a diferença para você não ter a ponta queimada lá na sua palmeirinha rápida, entendeu? Uhum. Às vezes é só isso que falta. Umidade ambiental. E não é regar, é umidade no ar, Nossa, né? essa pergunta deve ser muito perguntada pra você nas redes sobre a Rafis, né? E a Bastante, pontinha queimada. bastante. E essa é uma das causas, que nem você comentou, né? É. É uma das causas da pontinha parecer amarelada. Existem muitas outras, né? Aham. A questão do ciclo que a gente estava falando também, né? Na natureza, na floresta, tem
todo um ciclo, né? Cai lá a folhinha da árvore, aquilo se Decompõe. decompõe, forma um substrato bem gostosão para a planta, bem fofinho, e tá o tempo todo caindo, o tempo todo se renovando aquele substrato. Uhum. Não é uma coisa que colocou no vaso e E é nunca quase mais, um, nunca um mais. adubo de liberação lenta, porque a Total, camada gente. de cima fica mais densa de matéria Sim. orgânica, aí chove e vai levando de pouquinho em pouquinho para as raízes que estão lá E tem embaixo. toda uma fauna ali, né? Não é só a Uhum. folha em decomposição Sim, que quer. para aerar Tem a os terra. fungos, tem as minhocas, tem formiga, tem 1000 bichinhos que trabalham aquilo ali para ficar fofinho, para ficar. Você pega, a gente chama de serrapilheira, né? Você pega aquele monte de folha em decomposição, assim, aquilo tem um cheiro maravilhoso de terra molhada, assim, Uhum. que é o que a planta precisa. E ali é o fertilizante de liberação lenta, digamos assim, que